Por Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar, e com Ele então no céu nós iremos a paz gozar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Em Jesus temos nós poder, avancemos já sem temer, confiando no seu amor. Vamos lutar até vencer. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. Deixes para Jesus olhar, pela fé sempre se mutar, ao inimigo ao combater, o Evangelho anunciar. Lutemos todos contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti e mim o caminho, a luz verás, que nos leva ao céu enfim. Lutemos todo contra o mal e vamos a Jesus seguir. Ele é o nosso general e a glória do porvir. 467. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o
Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Motivo de grande alegria nós estarmos aqui mais uma noite para louvar e agradecer ao nome do Senhor. Quero agradecer a você que está aí online, acompanhando a nossa live. Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aqui a cooperação da Uma Defra, Vila Elisa, juntamente com cada Defra. Nós unimos em um propósito de adorar ao Senhor nesta noite. De um jeito diferente, iremos fazer um debate, né? De uma maneira mais distraída, né? Como a gente diz, mais jovem. E nós queremos, nesta noite, que você possa compartilhar com seus amigos, que você possa convidar mais gente para estar conosco, ouvindo, né, esta mensagem que é bem atual. O tema de hoje é: o que faz a juventude, né, não se firmar na igreja? Qual é o motivo que você acha que a juventude não se firma na igreja? Então, você que tem sua dúvida, você que tem uma pergunta, faça a pergunta. Nós iremos estar aqui com prazer respondendo à medida do possível, com um tempo determinado. Estaremos aqui para responder a sua pergunta. Para começarmos, vamos ficar de pé, vamos adorar ao Senhor, louvando a Ele com oração, né? E já vou estar chamando aqui para fazer parte comigo o nosso diácono Paulo. Ele vai estar aqui nos ajudando, mediando um debate, juntamente com o nosso cooperador William. Vai estar juntamente também nesta bancada, para junto nós falarmos um pouco sobre esse tema. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, estamos diante da Tua presença agradecidos, ó Pai, por mais uma vez poder estar na Tua casa e na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos louvar e agradecer o Teu santo e maravilhoso nome. Senhor, que o Senhor possa abençoar a cada vida, Senhor, que está aí no seu lar, ó Pai, ouvindo, Senhor, esta mensagem. Que esse debate de hoje, Senhor, ó Pai, seja para edificação de vidas. Que esse debate de hoje, Senhor, ó Pai, possa transformar, Senhor, alguns jovens, Senhor, que estão no seu lar. Que, Senhor, ó Pai, talvez, ó Pai, estejam ainda em dúvida, mas eu sei que Tu és o Deus que guarda cada um. Olha para cada jovem que está aqui, que o Senhor possa abençoar, dando força e graça, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Queria que o nosso irmão diácono Paulo, por favor, ocupe aqui a sua cadeira. Nosso cooperador William, por favor. Quero agradecer ao nosso pastor Leonildo, que tem nos dado esse espaço e essa oportunidade para estarmos aqui nesta noite, podendo falar da palavra do Senhor. Quero agradecer também ao nosso técnico, o irmão Ricardo, que tem muito se esforçado para estar conosco, para nos ajudar nessa live. Pedir também, agradecer ao nosso irmão Juninho, que tem muito nos ajudado também em todas as lives, né? Aos nossos músicos que estão aqui, Deus abençoe a cada um de vocês, muito obrigado pela cooperação, vocês são muito especiais para nós. A toda a nossa Uma Defra, que Deus abençoe, que o Senhor continue dando graça. Cooperaram, né? Nós ficamos assim, meio assim, será que eles vêm? Mas estão aqui, glória a Deus. Todo mundo de máscara, todo mundo com seu espaçamento, todo mundo com seu álcool gel, tanto que a gente até deixou o álcool gel em vez da água aqui, né? Nós colocamos o álcool gel aqui, mas que o Senhor sabe de todas as coisas, esqueceu de pôr a água aqui, mas amém. Deus abençoe a todos. Bom, vamos começar com um versículo, em 1 João, capítulo 2, versículo 14. Eu não sou muito de usar tecnologia, os irmãos sabem, então eu vou ficar à mercê um pouco da mesa. (2:14) 2:14 da Epístola de João. Bem conhecida, né? Diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. E vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Amém? Eu vos escrevi, porque sois fortes. Vivemos diante de uma geração onde é uma geração que ela tem uma opinião forte, ela tem uma opinião formada daquilo que ela quer. E nessa geração, né, a gente brinca muito, geração Y, geração Nutella, e aí vai alguns nomes que se dão. Nessa geração, a igreja em si, ela começou a se adaptar um pouquinho, né? Ela não conseguiu totalmente se adaptar, mas ela se adaptou um pouquinho a essa geração que ela tem uma opinião muito forte, uma opinião que, se ela falar que quer, ela vai para cima. Se ela disser que não gostou, não tem santo que faça ela caminhar.
Então, é uma geração um pouco diferente que nós vivemos nos dias de hoje. Por isso que eu convidei aqui o nosso diácono, irmão Paulo, né? Ele é nosso coordenador da CADEFRA aqui na Vila Elisa, juntamente comigo, nosso cooperador William, que é dessa geração, né? Me ajuda bastante aqui na liderança da UMADEFRA, né? E eu que sou o mais antigo, fico batendo cabeça aqui, ele que fica puxando a minha orelha, né? Não, Alex, não faz assim, faz assim. E eu gostaria de dar a oportunidade para o nosso diácono irmão Paulo estar comentando sobre o assunto. O que leva a juventude a não se firmar na igreja no século XXI? Quero saudar a todos com a paz do Senhor, todos os internautas que nos ouvem nesse momento. Saúdo também com a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Um tema bastante propício, bastante interessante e um versículo bastante comprometedor com o debate, né? Ele faz um clamor muito forte em defesa, no primeiro momento, do jovem, né, dessa geração que é forte e ao mesmo tempo é fraca. E ao mesmo tempo o texto ele está baseado em uma orientação de João, tanto para o jovem quanto para os pais do jovem, né? João está direcionando a palavra de Deus nos dois sentidos, né? No sentido amplo. Então, o tema é bastante propício e bastante que vai dar uma divergência de opinião. Por isso que eu acho bastante intrigante, né? E eu, pensando nisso, eu fiquei imaginando, será que o que faz um jovem não se firmar na presença do Senhor? Né? Colocando um pouquinho de ênfase, o que faz um crente não se firmar na presença do Senhor, né? E foi passado para mim alguns pontos, né? O que será? Será a falta de liderança? Será interesse do próprio jovem? Alguns temas foi pautado. E a gente vai decorrer no assunto, mas em primeira fala eu diria, será que é um pouquinho de cada um? Será que não é uma pitadinha de cada um dos itens que faz com que o jovem ele se afaste? O texto ele vai decorrer um pouquinho nesse assunto, porque ao mesmo tempo que a gente vê que o jovem forte que João está falando, ele dá alguns requisitos para que esse jovem seja forte, né? Não é de qualquer jeito. Desde já eu agradeço a oportunidade e a gente vai decorrendo aí no debate, no assunto. Vamos seguir com a oportunidade. Nosso irmão cooperador William, Som. o que leva a juventude a não se firmar na igreja? Bem, Pai do Senhor a todos, aos irmãos que estão online, deixe a sua curtida. É um prazer estar aqui representando a geração nova, né? Como vocês podem ver, eu sou o mais novo daqui, junto com esses irmãos não velhos, né? A gente chama de dinossauros da fé. Mas eu acredito que a gente vamos, no decorrer daqui, gerar um debate. Eu espero aprender com eles e a gente possa explanar. Que, como o Alex falou e o Paulo, nós somos uma nova geração, nós temos um jeito novo de ver as coisas. Com certeza, muitas das vezes, também um jeito errado de tentar inovar. Às vezes nós inovamos de forma errada. Mas eu acredito que tanto nós temos a aprender com a geração antiga, quanto a geração antiga tem um pouquinho a aprender com a nossa também. No decorrer do debate, nós vamos estar abordando vários pontos. E eu gostaria que vocês fizessem perguntas, mandassem as perguntas online. A gente vai tentar solucionar as dúvidas. E a bancada que está aqui também pode ficar à vontade, quiser levantar a mão, o microfone vai correr até vocês. E o nosso intuito é sanar dúvidas e que possa gerar algo aqui legal. É um tempo novo, é um tempo de tecnologia. Nós temos que se adequar às tecnologias. O mundo ele sempre está em mudança e sempre esteve. Tem irmão saudosista que fala, não, mas agora não precisa de Bíblia no celular, a Bíblia para mim é no papel.
Eu falo, irmão, mas se a gente fosse seguir tudo, a gente ainda estava no pergaminho ainda. A gente tem que usar as novas tecnologias, porque senão a gente fica atrasado, até no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Então, a inovação em si, ela não é o pecado. O pecado é trazer o mundo para dentro da igreja. Então, eu acho que essa é uma das visões, mas a gente vai decorrer no decorrer do debate, a gente vai entrar em pontos específicos. O interessante, né, dessa fala do William, foi bem pautada, é que a tecnologia, de certa forma, se não tivesse nos alcançado, eu não estaria falando com você aí no seu lar, né? Nós ficamos tão assustados com a rede social quando ela começou, né, que nós pregávamos contra a rede social, né? Nós tínhamos esse pavor da rede social. De repente veio essa pandemia e nós praticamente estamos na rede social, né? Nós não conseguimos ter os cultos presenciais, mas através da rede social eu estou levando a você uma palavra de alegria, uma palavra de paz, como o nosso pastor colocou esses tempos de pandemia, Franco da Rocha Esperança, levando esperança para você no seu lar. Mas eu estava conversando hoje com a minha família e perguntei para eles, eu fiz essa pergunta para ser uma pesquisa de campo, né? Estava fazendo uma pesquisa de campo. E eles disseram para mim, foi a resposta que eu mais ouvi, que a falta de companheirismo do conjunto, às vezes, leva o jovem a não se firmar na igreja. Aí eu falei uma história bíblica. Um jovem, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que eu faço para te seguir? Jesus olha para ele e fala assim, conhece os mandamentos. Ele fala, então tá fácil, eu conheço todos, desde a minha infância. Porque como você que está ouvindo talvez não é conhecedor ou um erudita, mas todo jovem judeu, ele era treinado desde pequeno na palavra, ali na palavra de Deus todos os dias. Ele tinha que ler. Era um treinamento dele. Então, ele sabia mesmo todos os mandamentos. Mas Jesus olhou para ele e viu que a intenção. Porque ele fala assim, olha, pega tudo que tem e dá aos pobres. Ele precisava realmente fazer isso? Você acha que Jesus precisava olhar para aquele jovem e falar assim, pega tudo que tem e dá aos pobres? Jesus salva tanto o rico, como salva também o pobre. Só que Jesus conhecia o que? A intenção. Então, muitas das vezes, por isso que eu gosto dessa mesclagem de gerações, porque é um debate, né? Eu tenho a minha opinião, o William tem a opinião dele, o Paulo tem a dele. Mas dentro dessa atmosfera, o que eu acho interessante é que Jesus ele conhece quem quer realmente seguir e quem realmente vem por uma carência. Ele é carente de entrar no meio de um grupo, de uma sociedade. Ele não quer simplesmente seguir alguns passos, né? Porque geralmente quem vem lá de fora para a igreja e quer entrar no conjunto, se você está lá sentado, você não tem algumas regras que você tem no conjunto, né? O conjunto tem certos tipos de regra, tem a liderança que vai cobrar algumas coisinhas. Mas, muitas das vezes, ele entra com o quê? Numa carência de entrar no meio de um grupo. E não de, eu vou para a igreja, ou eu estou seguindo. Não. Por isso que a pandemia, às vezes, pode mostrar, né, muitas pessoas que são realmente, né, o que eu estou vendo desses jovens, que realmente estão servindo a Deus. Porque muitos estão sentindo falta mais do grupo em si do que da adoração. Certo, meu Paulo? Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu fui também refletir sobre a pergunta por que os jovens saem da igreja. E o que me aconteceu na minha pesquisa foi exatamente o contrário. Porque os jovens, eles entram na igreja. Porque se você descobrir por que o jovem entra na igreja, você fica mais fácil de descobrir o porquê dele saiu. Vou exemplificar. Alguns jovens, eu já trabalho com jovens adolescentes há algum tempo, entram por causa de namoro. Tem uma menina bonitinha lá na igreja lá e eu vou lá. Pentei o cabelo, põe uma roupa social e vem para a igreja.
Ele veio buscando Jesus? Não. Mas quando o namoro dele termina, ele também sai automaticamente da igreja. Ele não veio para a igreja por causa de Jesus. Tem casos, o Alex citou bem agora, de pessoas que vêm para a igreja por causa de uma carência, por causa que quer formar amizades. E no momento que essas amizades não estão presentes, a vontade de ir para a igreja cessa. E não é todo o tempo que a gente vai estar em grupo, não é. A Bíblia fala que há tempo de todas as coisas, há tempo de estar presente, há tempo de não estar presente, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. E tem jovens que no momento que eles não são abraçados, eles simplesmente saem. Eita, essa máscara está demais. Então, a pergunta que eu cheguei em mais uma pergunta os jovens saem da igreja, mas por que eles entram na igreja? Porque se você entrar na igreja de qualquer forma, se você entrar na igreja não sendo por Jesus, a chance de você se decepcionar não com Jesus, mas com a igreja, ela é muito grande. Porque no momento que alguém falar uma palavra contrária àquilo que você não quer ouvir, você sai. Foi Jesus que te decepcionou? Não, foi a igreja. Uma parte, algo errado. Mas se você vir por Jesus, se Jesus é aquilo que você veio buscando, que deu sede, que é a fonte de água viva, aí você é firmado. Aí é o contrário, aí independente do que aconteça, as coisas vão acontecendo e o pessoal fala, por que você está na igreja? E você cada vez mais busca o Senhor. Então, na minha conclusão na minha busca, eu vi que muitas das vezes, não todos os casos, a gente sai da igreja exatamente por não ter entrado na igreja. Pode dar opinião. Perfeito. Tem uma passagem bíblica que diz assim: buscai a boa e a perfeita vontade de Deus, né? A boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Eu costumo dizer que quando você busca a perfeita vontade de Deus, é muito difícil você sair dos caminhos do Senhor, porque você foi firmado, você foi arrigado. 80%, vamos usar aqui uma nomenclatura de porcentagem, dos jovens, ele não entra na igreja buscando servir a Deus de espírito em verdade. Ele entra por algum propósito, pelo amigo, pela namorada, pelo namorado. Só que eu creio num Deus de estratégia, que a partir do momento que essa pessoa adentrou no conjunto ou na igreja, ela foi alcançada pelo poder que é na palavra do Senhor. Porque certa feita a gente vê que nem sempre conhecer demais e nem sempre estar no conjunto, a pessoa conhece o Deus que aquele conjunto adora. Semelhantemente, a gente pode anotar a vida de Paulo. Como o Alex bem refutou, o judeu com 5 anos de idade, ele era por obrigação. A lei permitia isso, a lei obrigava isso. Por obrigação, esse menino, essa criança, ela tinha que passar pelo o conhecimento da Torá. E não só isso, após os 5 anos, se ele se destacasse como um conhecedor da Torá, ele ia para uma outra fase, para outro passo, que era dos 7 aos 12 anos, conhecer toda a história antiga, e aí poder entrar numa faculdade e ficar mais 10 anos estudando para ser um especialista da lei. E a gente nota que o próprio Saulo, ou Paulo, ele faz esses rituais. E tudo indica que ele se destacava entre as salas, entre as classes. Ele se destacava de tal maneira que dá-se a entender que ele era o preferido do seu líder, Gamaliel. Só que ele conhecia Jesus. Enquanto Paulo estava pegando o canudo da faculdade, Jesus estava subindo ao Gólgota. Não tinha conhecimento nenhum do Cristo, que ele perseguia, por exemplo. Era uma seita. E, Paulo, com tudo isso, o que é que você quer dizer? Eu quero dizer que a partir do momento que o jovem Saulo, ele tem um encontro com Jesus, ele entende a soberania, ele entende o poderio
ele entende o reinado de Cristo, você vê que é instantâneo, é automático. Ele se converte a Jesus Cristo. É por isso que eu recebo bastante crítica, né? Eu acho que o William, o Alex recebeu, de pessoas quando vê algum adolescente, um jovem, meio com coisas né, que o mundo adota, essas modas e tal. E a gente, como líder, vamos fazer uma defesinha aqui, a gente é bastante criticado. Mas, irmão, olha lá, está no grupo e tem pincer. Olha, irmão, está no grupo e faz isso. Olha, eu vi fulano do seu grupo. Eu falo, gente do céu, será que essa pessoa é a quarta pessoa da Trindade? Ela não erra. Ela não... Calma. E você vai fazer o quê? Como se ela quisesse que a gente fosse lá, com um chicote, batesse no jovem. Não, você tem que ser crente. Eu falei, não, calma, no momento certo Jesus lapida ele, Jesus lapida ela. No momento certo Jesus vai ter esse encontro com ele. Então, refutando essa sua fala, William, eu posso dizer que é uma porcentagem muito grande de jovens que não entra num departamento com o interesse de Jesus. É muito grande essa porcentagem. Por favor, Alex. Glória a Deus. Ainda bem que estamos de máscara, a gente ri e não percebe. Né? Mas, assim, interessante, Paulo, é que, assim, você citou um ponto legal, que é como disse o debate de gerações. Né? Eu sou da geração que, assim, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, eu sou daquela geração que, quando chegava na igreja, que aceitava Jesus, aquela pessoa tinha que estar liberta. Se brincar, ela para ser batizada no Espírito Santo naquela hora e já se batizar. Então, sou dessa geração, né, muito intensa, tinha que já entrar na igreja já cristão, né, tinha que entrar na igreja, se viesse do mundo lá, o costume, né, do mundo, as irmãs usam calça e tudo, tinha que entrar na igreja já, amanhã ela tinha que estar de saia, já tinha que estar dando glória e levantando a mão. Muito rápido, né? Então, estamos numa geração que eu aprendi muito, né? Como você diz, a gente leva muita crítica e a gente aprende. Eu aprendi muito que é preciso ter um pouquinho de cuidado. Você vai cuidando, você vai tratando. Paulo diz assim, que para uma criança, né, você dá um alimento mais fraco. Já para um adulto, você dá um alimento mais forte. Então, assim, a gente tem que se modelar a aprender a cuidar, né, dessa juventude nova que vem. É claro que tem as suas anuâncias, né? Porque, assim, eu conversando com a minha esposa, e ela é muito radical também, não dá para carregar o tempo inteiro no colo. Porque quando fazem uma pergunta assim, aí perguntam assim, será que a liderança, ela tem o papel de ajudar espiritualmente. Então, ele vai orar, ele vai orientar na Bíblia, ele vai abraçar, vai perguntar se precisa de algo. No outro dia, ele vai fazer a mesma coisa, mas ele está entendendo que aquela pessoa já está conhecendo, como disse o irmão Paulo, a Cristo. Ou, como diz o irmão William, a irmãzinha do lado. Então, qual dos dois ele esteja conhecendo, né, ele esteja olhando ou vendo, a gente, como líder, nós como líderes, olhamos e tentamos fazer cuidado espiritualmente nessa pessoa. E aí, o que acontece? Esse jovem, ele vai olhar para o seu líder como alguém que parece que vai te carregar no colo o tempo todo. E não é assim, não é bem assim. A liderança, ela vai dar o caminho. E depois ela quer que a pessoa faça o quê? Ande com as próprias pernas. É isso que Paulo diz. Quando você é bebê, quer dizer, quando você é novo convertido, eu tenho que te mostrar o quê? O caminho. Eu tenho que pegar na sua mão, eu tenho que mostrar como é que dá o primeiro passinho, eu tenho que dizer como é que é falar Deus, né? Depois que você aprendeu a dar os passinhos e falar Deus, agora é hora de fazer o quê? Soltar. Porque não tem como, né, a liderança de um departamento, ou um departamento tão grande, alcançar aos seus 40 jovens e carregar eles todos no colo ao mesmo tempo. É claro que você conhece quem é o mais esperto, que você pode deixar ele caminhar, que ele vai voar longe. Também você sabe quem é aquele que você tem que ficar ali. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Vem para a igreja. Então, estamos diante de um debate que, é como eu disse aos irmãos, há um conflito também de gerações, né? A minha geração, que já se passou, era uma geração que a gente não se preocupava tanto, né,
com esse problema de alguém olhou feio para mim, eu vou sair. Não, ele se preocupava em eu quero é Deus, né? Eu quero servir a Deus, eu quero buscar a Deus. E talvez possa ser também no propósito que eu já cresci dentro da igreja. Então, o meu interesse já foi estar dentro da igreja. Mas tem pessoas que vêm com algum tipo de interesse. E como disse o nosso irmão William, depende do interesse que você veio à igreja, é como você vai se comportar dentro dela. Amém? Eu acho legal essa história dos irmãos saudosistas, porque eu acho que os jovens se identificam muito com isso, os jovens de hoje. Porque a nossa geração ela ainda carrega um fardo que eu digo extra. Porque eu acho que é comum vocês que estão aqui, pessoas que estão na plateia, ou pessoal online, jovens online, a gente ainda ter que ouvir. Na minha época o pessoal era mais santo. Na minha época a gente chegava na porta e já era batizado com o Espírito Santo. E vocês agora, nessa geração de hoje, não é uma geração fraca, é uma geração ruim. E eu fico pensando, nossa, os irmãos saudosistas, até mesmo em outras áreas da vida. Não estou dizendo que é o caso do Alex, mas vamos um debate, como é um debate jovem, veja como é que é o pessoal. Nossa, o Messi joga bem, mas o Pelé era o melhor do mundo. Sempre o que foi do passado era melhor do que o de agora. E eu acho que o jovem, ele tem muito isso, eu acompanho o jovem, ele tem muito isso, que, tipo, por mais que eu me esforce, ainda assim eu não vou conseguir chegar no padrão de santidade dos velhos, dos mais antigos, dos idosos, ou dos membros mais velhos, dos mais experientes. Eu vejo jovens com esse complexo, mas o que falta é uma questão de experiência. Eu acho que os irmãos mais experientes, exatamente, ele tem uma experiência melhor, ele já viveu aquilo que a gente viveu, e ele sabe um caminho melhor a ser seguido. Só que o jovem, ele é dinâmico, ele quer tomar as próprias decisões, mesmo você dizendo que não vá por ali, que vai dar ruim, porque no meu tempo eu já fiz e já deu ruim. E eu acho que o jovem, ele tem bastante esse complexo de se julgar nas coisas, e são tantas vozes para se ouvir nos dias de hoje, que eu acho que o jovem fica meio assim, que voz que eu vou seguir? Porque o jovem, ele quer se sentir representado na igreja, mas também ele quer ser representado no dia a dia. Ele quer fazer parte do grupo da igreja, mas ele também quer fazer parte de outro grupo. Eu quero ser do futebol, do São Paulo, os jogadores de Free Fire. O jovem, ele quer pertencer a outras coisas, quer se reunir com pessoas que gostam daquilo que eles gostam. Eu sei que vocês jogam aí, o pessoal está dando risada aí, mas eu sei. Eu sei que vocês torcem. O jovem de hoje, ele é assim. E fica difícil, eu acho que fica difícil, porque quando os irmãos falam, olha, não pode gritar gol, que no meu tempo a gente não torcia. O jovem, ele fica cada vez mais colhido, porque ele olha para o jovem e ele fala, eu não vou conseguir ser desse jeito. Porque do seu jeito, no seu tempo, não tinha futebol para você assistir, não tinha televisão, não dava nem para você ver, tudo era preto e branco. Eu queria refutar essa fala do William. É bem verdade que o William tá defendendo um lado da coisa, né? Só que eu não sou, vamos dizer assim, eu posso ter mais idade, mas eu acho que eu sou crente menos tempo que o William. Por exemplo, você se converteu, você lembra a data? Talvez eu acho que quando eu me converti você já liderava. Entendeu? Eu me converti em 2008, da virada para 2009. Com certeza, provavelmente, talvez, você estava no mundo cristão. Eu acho assim, tem dois pesos na sua fala muito interessante. Ao mesmo tempo que o William fala assim, o saudosista que fala que o jovem daquela época é mais santo do que o jovem da época de hoje, tem dois pesos, na verdade. De fato, o jovem antigo era mais comprometido com o evangelho do que o jovem de hoje, e de fato, o jovem de hoje tem mais oportunidade do que o jovem antigo.
e mais influências, ou mal influências, enfim, que faz com que esse jovem fique meio, perca essa referência, como você quis dizer, né? Será que ele não pode ter duas referências? Uma no culto e uma em casa com os amigos, ou no grupo de WhatsApp, ou no grupo da escola, da faculdade? Será que ele não pode ter essa dupla personalidade, vamos dizer assim, essa dupla referência? Eu acho que Paulo foi bem enfático, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Só que, comparando os jovens antigos, vamos dizer assim, da época do Alex, e o jovem de hoje, aí eu pergunto, hoje, quem conseguiu orar 1 hora consecutiva? A pergunta serve para o internauta, o jovem que está em casa. Provavelmente, eu também não. O jovem não conseguiu, eu também não consegui ficar 1 hora de joelho buscando a Deus, principalmente em favor das famílias que perderam um ente querido nessa pandemia. O jovem de hoje não conseguia, não consegue. O jovem antigo ficava 2 horas de joelho. O jovem antigo ficava de madrugada inteira de joelho. É por isso que quando esse jovem subia no púlpito, era diferente, ele não tinha tanto conhecimento teológico como nós hoje conhece. Né? Ele não tinha tanta instrução de líderes capacitados como hoje nós temos, né? Líderes que têm grande conhecimento tanto na área acadêmica, na teologia, como na área acadêmica de outras áreas, né? Então, assim, eu acho que tem 2 pesos, William. As gerações mudam, né? E também muda também a força de vontade de buscar essa referência espiritual. Hoje, 80% dos jovens, ele quer ser o expert no Free Fire, mas ele não quer ser pastor, ele não quer ser pregador, ele não quer ser um levita. Talvez é pela falta dessa referência, entendeu? Eu não quero dizer que eu estou criticando a nossa geração. Não, eu estou dizendo que o que falta é a nossa referência. Falta essa referência de pastores, pregadores, que inspire essa nova geração a seguir. Então, é mais divertido seguir o grupo da piada do WhatsApp do que vir aqui bater papo sobre algo interessante da Bíblia. Então, é essa flexibilidade ou essa sensibilidade que não tem mais na nossa juventude. E eu vou dizer, eu não estou falando só da juventude, eu estou falando do crente no termo geral. Porque outrora eu consegui orar 1 hora consecutiva. E hoje, os afazeres, o dia a dia, as coisas que nos rouba esse tempo que a gente não sabe administrar. Então, eu defendo um pouquinho essa pauta do jovem antigo que não se compara com a nossa juventude hoje, nesse aspecto. E esse é um dos exemplos. Eu digo porque eu tenho um exemplo, eu me converti há pouco tempo, mas eu tenho exemplos e histórias, fatos que jovens ficavam 5 horas de joelho. Liderança, eu falo a partir de mim, que chegava 1 hora mais cedo no ensaio para dobrar o joelho pelos seus liderados. Que quando os liderados chegavam, ele já estava quebrantado nos pés do Senhor, orando pela vida deles. Então, assim, essas referências que trazia um avivamento maior para aquelas juventudes, né? Então, eu acho que tem esse peso. Por que o jovem de hoje não consegue ou carrega esse fato de não ser tão santo? Porque ele não tem tanto interesse quanto o jovem de antes. Essa eu acho que é uma resposta bem simples. Se você coloca os dois no mesmo patamar, não tem como os dois serem iguais mesmo. Eu acho que a gente não tem uma unanimidade aqui de ideias. Eu acho legal. Mas eu discordo um pouco nesse quesito. Eu acho que alguns jovens... Eu não estou aqui para abraçar a ideia dos jovens, não, tá? Depende da minha geração. Não, acho que mesmo pessoas da minha idade ou da idade do Paulo, às vezes a gente diverge de ideias. E eu acho legal isso, que no debate você aprende. Porém, os jovens antigos, eles foram moldados desse jeito, e hoje, esses jovens antigos que oravam tanto, eles são adultos. E esses adultos... eles foram ensinados, eles aprenderam dessa forma, e hoje, como adultos, eles não deviam continuar assim, sendo os primeiros a chegar dentro da igreja e estar orando, não era eles que deviam ser a referência? Aí que eu entro nesse ponto. Por causa que falta, a gente
comentou aqui que falta a questão da referência. Se as pessoas que foram ensinadas dessa forma não se transformaram na referência dos jovens, fica muito peso para os jovens dizer que eles têm que ser de tal forma que no meu tempo eu era desse jeito, só que hoje em dia eu não sou e não consigo servir de referência para eles. Não estou dizendo, a gente não pode generalizar tudo, mas eu acredito que uma geração que foi tão boa de jovens deveria ser uma geração de adulto da mesma forma muito boa. Nesse ponto aí, a gente vai entrar em uma divergência bem mais forte, porque hoje a igreja está sustentada por esses verdadeiros crentes. Sim, eu concordo. Entendeu? Não, essa geração boa do passado, é isso que me preocupa hoje, com essa geração nova. Porque essa geração nova, sem essa raiz, William, não estou falando que hoje não tem crente firme. Não, tem, porque é esse crente firme que vai ser o senhor do futuro, o crente, o velho do futuro. É você que vai ser o crente velho do amanhã. Sou eu que vou ser o crente velho do amanhã. Então, essa pancada cabe a nós, e serve para nós, né, principalmente. Mas, assim, hoje a igreja está pautada, ela tem muitos crentes antigos que continuam firmes e constantes. E tem muitos que passaram, que não deram exemplo, e essa pessoa é hipócrita, quando ela fala assim, você não é igual a mim quanto jovem, aí eu perguntaria para a pessoa, mas por que você não consiste do jeito do jovem? Assim, a gente discorda desse assunto. Eu acho que a paulada, eu não estou dizendo que não tem, os adultos são santos, eu acredito que a igreja está fundamentada em santos, só que eu acredito que a paulada ela não tem que ser nos jovens, ela tem que ser direcionada na igreja, assim, no geral. Por que acontece de estar mais frio? Não é por culpa do jovem. É por culpa da igreja que se esfriou no geral, em quesitos. Não que a igreja seja fria, pessoal, me entendam. Em aspectos da igreja que não deve ser direcionado apenas à nova juventude, mas na igreja no geral. É essa a nossa divergência. Eu acho que esse é o ponto. Vamos tentar, assim, juntar as duas falas dentro de um direcionamento, né? Por que o jovem ele sai muito da igreja? Essa foi a nossa direcionamento. Então, assim, senão a gente vai começar a falar da igreja no contexto geral. Porque se eu fosse debater isso, eu já ia entrar com uma palavra de Salomão, que diz assim, antes que venham os dias maus. Né? Porque o Salomão, ele é incrível. Ele parou e analisou a humanidade e viu jovens. Enquanto você tem força, enquanto você é solteiro, enquanto você tem muito espaço, sirva a Deus. Foi mais ou menos isso que ele quis dizer se ele estivesse no dia de hoje. Sirva a Deus com intensidade, com força, porque vai chegar a velhice, e aí você não aguenta mais ficar 1 hora orando, 2 horas jejuando, orando. Então, assim, dentro do âmbito juventude, né? Vamos tratar juventude para a gente não abrir muito para a igreja, né? Dentro do âmbito juventude, né? Para mim, isso é bênção, né? Como o Paulo falou, a raiz, é você buscar a espiritualidade e trazer, jovem, para você, não como um peso. Não se sinta pressionado porque você precisa ser, não. Se sinta agradecido, porque você é aquele que vai estar no futuro falando isso que eu estou falando aqui. Porque você acha que a próxima geração de vocês não vão ser pouco menos que vocês ainda? Vocês vão olhar e vão falar assim, nossa, mas na minha geração, os adolescentes era diferente. Na minha geração era assim, na minha geração era assim. Então, o mesmo debate que eu estou fazendo como referência, né, que vocês falam assim, não, na geração do Alex, é engraçado, mas eu só tenho 37 anos. E no mesmo debate que eu estou fazendo, que eu vi na minha época mesmo, eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 7 anos de idade. Então, quer dizer, a gente orava muito, a gente lia a Bíblia, mesmo não tendo amparados teológicos, né? Mas a gente tinha muito essa referência bíblica. O medo que o Paulo colocou aqui e destacou foi, o que será da próxima geração? Se nós não se preocuparmos com a próxima geração, que esse é o debate que nós estamos tentando aqui colocar para você, internauta. Eu sei que tem alguns comentários, mas como eu não estou conseguindo acompanhar todos, mas eu quero agradecer a todos que estão aí conosco, que estão comentando, né? Eu deixei uma jovem ali, ela está olhando, ela vai anotar,
Já já ela vai trazer as perguntas que tiver aí online. E a gente já responde, né? Se quiser direcionar algum de nós também, pode pôr aí o nome. Quero perguntar para o Paulo, ou para o Alex, ou para o William. Mas eu gostaria de você que pudesse, que está em casa, entendesse, né? Não ficar muito solto. Entenda isso. A gente quer entender por que a juventude de hoje, na nossa geração nova, não consegue se firmar muito, devido, né, a alguns destaques que a gente comentou, né, sobre ela vem. Qual é o motivo que ela vem, como ele levantou? Ou ela vem por alguém que ela viu, ou ela vem porque o pai dela trouxe, né? Ou ela vem porque o pai já era da igreja, ela nasceu da igreja, cresceu na igreja, ficou na igreja, ela nem sabe por que ela está lá, está perdida, né? Mas a Bíblia diz, e essa é a máxima, né? E conhecereis a verdade, ela vos libertará. E como Paulo falou, Deus tem as suas estratégias. Às vezes o jovem vem na igreja procurando uma moça. E ele viu aquela moça linda passando de saia lá na vila, subindo para vir adorar a Deus. Quando ele chegou aqui na igreja, que viu talvez um comportamento diferente, ele falou assim, eu vou ficar aqui, mas eu vou servir a Deus, que é melhor. Né? Então, Deus tem suas estratégias. O pastor Luiz Ricardo ele tem um dizer que ele fala assim, que jovem atrai jovem. Por 4 anos, eu fui da Deus e Amor. E lá não tinha jovem. Eu era o único jovem lá, cantava, louvava. Qual que era a minha motivação? Você já parou para pensar? Não tinha motivo, talvez, de ficar lá. Mas eu ia porque meu pai era de lá, então eu tinha que ir, adorava, cantava. Quando dá oportunidade, vamos dar oportunidade, aí os filhos do Francisco. Ia 4 meus irmãos e nós ia lá cantar. Então, jovem atrás jovem. Por que às vezes nós pedimos ao jovem, jovem, convide seu amigo, né? Convide seu colega, seu vizinho. Por quê? Porque a sua fala é que vai trazer outros. Não é isso? A sua fala que vai trazer outros. O William consegue atrair bastante jovens, porque o jeito dele ser. O Paulo ele atrai bastante adolescentes e jovens, porque é o jeito dele ser. Eu já convido bastante, porque um jeito de ser. Então, cada um identifica com um tipo de geração diferente. Porque, querendo ou não, tem jovens aqui que eles se identificam muito com o conservadorismo. Vamos tratar assim mais bonito do que, né, o velho, o novo. O conservadorismo. Aquele conservador, ele olha assim e fala, não, o irmão está certo, tem que orar mesmo, tem que jejuar mesmo, e vamos fazer um jejum de 12 horas. Agora já tem aquele que já olha para outro e fala assim, não, vamos fazer um jejum só do chocolate hoje. E ele já acha, né, não vou conseguir fazer, Jesus, como é que eu vou ficar só sem o chocolate? Então, essa preocupação foi que o Paulo levantou, que o que vai ser da próxima geração, que se preocupa tanto em conseguir assistir uma Netflix mais de 8 horas, fica lá, fissurado, parado, vendo, né, uma Netflix mais de 8 horas, e não consegue ficar 1h30 numa live de um culto. Ou talvez dentro do culto, sem poder se levantar, ou ir no banheiro, ou se locomover, ele não consegue ficar no culto. Ele só consegue cantar o hino. Ele canta o hino da harpa e ele corre para onde? Para fora. Ele já não fica mais. Ele não consegue ver a pregação. Ele não consegue acompanhar o culto. Então, assim, a preocupação é, por que esse jovem não consegue se firmar? Por que ele não consegue estar dentro da igreja, firmado em Cristo, adorando a Deus de verdade? E você vê que essa é a deficiência, né, que nós precisamos entender. E, claro, não temos respostas, né, que vai dar não. Aqui nós queremos que você abra sua mente, questione você mesmo e se pergunte, o que eu faço na igreja? O que eu vim fazer na igreja hoje? Qual é o meu motivo de estar hoje no culto? Qual é o motivo de hoje sentar ali em plena Covid-19? Todo mundo aí dentro de casa, e eu estou aqui sentado, falando para você, Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. E ninguém consegue ir ao Pai se não for por Ele. Qual é o motivo, jovem, de você estar na igreja? Amém? William? O Paulo, ele achou que eu era bem mais velho na fé, só que a verdade é que faz muito pouco tempo, acho que 2009, comecei a dar meus primeiros passos,
E eu acho legal essa história da estratégia, porque eu vim convidado de um amigo. Os meus primeiros passos na igreja vim, não era tão... Não, na verdade não sabia nada muito de Cristo, vim a convite de amigos. Tinha as adolescentes, né, bonitinhas na época. Hoje elas já não são mais tão bonitas assim, né? Não sei a Rebeca, que está ali acompanhando online. Mas a gente vem realmente... Foi usado de estratégia. Eu acho que Jesus usou essa estratégia comigo. Porém, tem um momento na sua vida que você chega, você vem para a igreja por tais motivos, mas tem um momento que você tem que dar aquele choque, fala, por que eu estou aqui? É um encontro que Paulo teve. Se você não tem esse encontro ainda na sua vida, aí acredito que fica mais fácil de você sair, porque você não está dentro ainda, porque para você fazer parte da igreja, a igreja que vai para o céu, a igreja de Cristo, você tem que ter esse encontro. A gente tem que, às vezes a gente fala, a igreja a gente acha no geral, né, nos quatro paredes aqui. Mas para a igreja de Cristo, a igreja que vai subir no céu, você tem que ter esse encontro. E no momento que eu tive esse encontro, aí eu já sabia que eu não sairia mais, independente do que aconteceu. E olha que aconteceram bastante coisas. Posso dizer aí que eu tomei muitos foras das meninas. E eu não saí por causa da igreja, porque depois do encontro que você tem com Cristo, não vai ser isso que vai tirar você. Você vai poder, se você está pensando na sua carreira, está buscando uma carreira, pode ser que sua carreira dê errado, mas você, por ter um encontro com Cristo, você não vai ter mais a vontade de sair. Porque é o melhor lugar para se estar, é na presença do Senhor. E tantos jovens, eles acreditam que tem melhores... eu estou aqui na igreja porque não tem outra coisa melhor para fazer. São todas coisas que roubam a atenção dos jovens. Eu acredito que até mesmo online agora. O jovem está online vendo a pregação, vendo esse debate, e de repente chega a mensagem no WhatsApp. São muitas coisas que roubam a atenção da nossa geração. E a gente se distrai muito fácil. É uma geração distraída. Mas, a partir do momento que você tem um encontro com o Senhor, que você sabe que esse é o melhor lugar para se estar, aí eu já não tive mais a vontade de estar em outros lugares, porque nada podia me roubar a atenção. Por mais que muitas das vezes eu fraquejei, fiz coisas que não deveria, mas a vontade realmente é essa, de estar com o Senhor, independente dos nossos erros, é estar ali com o Senhor. Quanto à questão da liderança, a gente tem sim parte da responsabilidade. Mas eu acredito, eu sempre falo isso para os jovens, eu falo que a liderança, o que é a liderança? Eu acredito que a gente é uma placa que aponta para Jesus. A gente tem que estar sempre apontando para Jesus. Então, não pode ficar muito firmado na liderança. O William, o Paulo, o Alex, tem que estar apontando sempre para Jesus. E essa que é a função da liderança. A gente tem nossas responsabilidades, não estou isentando a responsabilidade dos jovens, que muitas das vezes ficam tristes. A gente tem a nossa parcela de responsabilidade quando os jovens saem da igreja. Mas o líder, ele é a placa que aponta para o Senhor Jesus. Glória a Deus, pelas palavras do William, a gente vai ter uma concordância aí nesse sentido. Eu queria me atentar para o texto que foi escolhido, né? E é interessante que João está escrevendo para jovens firmes ou crentes, jovens que já experimentaram esse amor de Jesus Cristo. E olha o que ele vai dizer no verso 1, né, do capítulo 1 epístola do João, né, capítulo 2, e o verso de número 1. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, ele está dando uma pauta, dizendo assim, você está firme, mas você está sujeito ao pecado. Porque a gente começa a fazer um certo julgamento, principalmente tocando na pauta, uma das coisas que afasta o jovem, o crente, é principalmente no momento do erro, no momento da fraqueza, das falhas, né? E logo em seguida eu quero estar dando uma pincelada só nessa última fala sua, William.
Por exemplo, o jovem ele errou, é o que eu tinha abordado. Automaticamente vem 1 milhão de pessoas em você como líder, para você tomar uma decisão. E você tem que tomar uma decisão que é satisfazer a vontade de quem está te criticando, ou de quem quer que você tome essa decisão, e também ajudar aquele jovem que fraquejou. Porque nem sempre aquele jovem ele quer permanecer, porque tem a parte do camarada ou da moça que quer permanecer no ato, no erro, e aí você não pode dar, vamos dizer assim, o café com leite, né? Você tem que dar uma palavra mais consistente, porque essa pessoa precisa de uma ajuda diferenciada. E tem aquela pessoa que ela errou e quer acertar. Ela quer voltar para o amor, ela quer permanecer firme. E é o que o João está falando. Então, ele está dizendo, eu escrevo essas coisas para que vocês não erreis. Eu não estou dando liberdade para errar. Mas se porventura alguém errar, não é para se desesperar, porque a gente encontra hoje uma juventude desesperada. Uma juventude que auto se cobra, esse peso tão grande que o Alex estava comentando, né? Gente, não coloque um fardo. Não, eu tenho que ser o super crente, o super jovem, porque todo mundo tem que me ver como um super crente. Não coloque esse fardo, seja um servo do Senhor. E se alguém está dizendo, o super crente, que aí começa, né? Poxa, eu não posso errar porque alguém está dizendo que eu sou super crente. E eu não posso errar. Coloca um rótulo na gente que a gente não pode errar e a gente é ser humano. Então, o que eu quero refutar é justamente nisso. Tem muita gente que sai, muito jovem, justamente por esse fato de não poder errar, de não poder falhar. E aí eu entro um pouquinho da liderança de um líder nesse sentido, nesse quesito. É de saber auxiliá-lo, de saber ajudá-lo nesse exato momento, no momento dessa falha. E o outro ponto, William, que você tocou sobre a liderança, que é a placa que aponta para Cristo, é muito interessante, porque isso nos dá uma responsabilidade um pouquinho maior. Eu não sei se foi esse o sentido, né, da sua fala, mas deu a entender que assim, é líder só porque Não, o líder ele tem um peso muito maior. O líder ele tem uma responsabilidade muito maior. Então, se eu sou um líder para baixo, os meus liderados vai ser para baixo. Se eu sou um líder conservador, os meus liderados vai ter uma tendência conservadora. Se eu sou um líder liberal, aceito tudo, os meus liderados vai fazer tudo. Então, isso vai muito da liderança. Os liderados, eles se espelham nesse líder. Exatamente, ele tem essa... E a gente não pode fugir dessa responsabilidade, porque Paulo é enfático. Seja meu imitador. Ele disse assim, não, ele não terceirizou. Ele diz, não, eu não quero que você seja imitador de Tiago. Eu não quero que você imite João. Eu não quero que você imite o pastor da igreja, o Pedro. Não, eu quero que você me imite. Mas por quê, Paulo? Porque eu imito a Cristo. Então, é esse o foco da liderança. Essa placa, ela é uma responsabilidade muito grande. Não, eu sou uma placa que aponta para Jesus, mas será? Será que é uma placa apenas que aponta e que mudar a rota da direção do Jesus? Porque uma placa está lá, se alguém mexer nela, ela vai apontar um direcionamento falso, mas a escrita está lá, Jesus. Mas será que o direcionamento é aquele? Então, essa responsabilidade ela é muito importante para nós líderes. É apontar Jesus, mas mostrar o caminho. Para o Alex entrar no assunto, só para me concluir, quando a Bíblia diz assim, ensina o menino no caminho que se deve andar. É interessante essa passagem, porque assim, ensina o menino no caminho. Não é ensina um caminho, é ensina no caminho. O que isso quer dizer? Eu pego na mão e vou com ele pelo caminho. Essa é uma passagem muito extraordinária. Não é assim, Jesus está ali, vai lá. Não. É pegar na mão e dizer, vamos comigo. Então, Paulo, no quesito que eu disse a placa, de apontar sempre para Jesus, que eu acredito que a gente não devemos apontar exclusivamente para nós, mas sempre apontar direcionamento na Bíblia. Não estou dizendo que a gente não vá junto. O jovem ele tem que olhar para o seu liderado, para o seu líder, e ver que ali o caminho não está no jovem. Por isso que eu falo, não está no líder. O caminho está em Jesus. Então, sempre a gente tem que ser a placa apontando sempre para o caminho.
A Bíblia. O líder, ele tem a responsabilidade, sim. Como eu falei, muitas vezes a gente tem parte, a gente toma a mão, a gente vai junto, mas a gente tem que apontar sempre para Jesus. A gente nunca pode apontar para nós mesmos. Acho que a gente concorda nisso, só para não ficar a vago aí, não me isentando de responsabilidade, nem de todos os líderes. Mas a gente, nunca que o líder ele pode apontar para ele, porque senão fica como você falou agora. Se o líder errar, os jovens eles ficam soltos, por causa que eles acreditavam, colocavam uma expectativa muito grande em cima do líder, e o líder errou. O líder fica naquela retraída, e os jovens também. Mas se o líder ele anda e aponta para o alvo, que é Jesus, por mais que o meu líder ele erre, eu sei que é o momento que eu prossigo por estar firmado na palavra. E eu posso até mesmo ajudar o meu líder. Foi nesse quesito da placa. Diante desses temas, né, a qual nós levantamos, o debate está muito bem elaborado. Eu quero agradecer, né, aos nossos irmãos que estão aqui na bancada, o vereador irmão William e o diácono irmão Paulo. A liderança, né, ela tem essa responsabilidade grande, né? E o interessante, né, que eu percebi é que a juventude ela vê o líder, e ela tem que ver o líder assim, né, como alguém que vai levá-los. Eu sempre brinco com eles nos ensaios, eu falo assim: por mais que vocês achem que ninguém tem que cuidar da vida de vocês, não se preocupe, eu vou cuidar da vida de vocês de qualquer jeito. Porque é a função do líder, né? Saber onde está seu jovem, o que ele faz, o que ele deixa de fazer, como ele está fazendo. Porque a liderança, por mais que a gente diga não, né? Por mais que as pessoas digam, não siga seu líder, siga Jesus. O líder, como o meu pastor sempre diz, ele é o reflexo do pastor da igreja. Se o pastor me colocou ali, eu estou representando ele lá. Então, se o meu pastor não pode errar, eu também não posso errar. Porque se o pastor erra, aí toda a igreja, não é a igreja toda que vai para um outro caminho, ela se dispersa. É como o pastor, né? Eu gosto da Bíblia, que a Bíblia é dinâmica. Quando Jesus está falando lá no Velho Testamento, ele está falando para uma região agrícola, então ele usa a pedagogia do pastorado. Quando ele fala no Novo Testamento, ele já usa outra linguagem, porque ele está falando para quem? Para homens que são pescadores. Então, ele já usa outro tipo de didática, de pedagogia. Isso é interessante. Então, assim, quando nós falamos de pastor, a Bíblia diz que as ovelhas, elas seguem quem? Ao seu pastor. É como a liderança. Os jovens, os adolescentes, seguem o seu líder. Se ele é liberal, o jovem, a liderança é liberal, os jovens e os adolescentes vão tender a esse. Se ele é mais conservador, eles vão ficar bravos. Isso pode ter certeza. Mas eles vão tentar seguir, né? Mesmo com aquele embate entre liderança e jovem, porque, como disse, estamos diante de um conflito de gerações, né? Essa geração ela não consegue seguir aquela ordem, né? Tem que fazer. Você tem que chegar para ela diferente. É como eu brinco com a minha mãe. Mãe, antigamente a senhora pegava a chinela e falava assim, olha, não precisa fazer mais nada. Eu nem saía na porta. Hoje a minha mãe precisa fazer diferente. Se ela tivesse filhos, ela tinha que falar, filhinho, por favor, não saia naquela porta. Se você sair daquela porta, vai ter alguma coisa ruim para te acontecer. E quem ele vai fazer ele? Vai sair. Porque ele precisa desse impulso, né? É um método de convencimento, né? Não de autoridade, né? Isso muda bastante. É como disse os irmãos, a gente vai se adaptando, né? Mas não pode fugir do que é a palavra de Deus. A gente se adapta à geração, mas não foge da palavra. Porque se nós fugirmos da palavra de Deus, do que a palavra de Deus nos coloca, aí não seríamos mais igreja. Assim? Não seríamos mais igreja. Seria um encontro de comunidade. A comunidade da Vila Elisa vai estar lá hoje, lá no templo. Então, assim, a igreja, ela precisa, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Então, só vai mudar o jeito que você coloca na tradução. Você vai traduzir ela para os dias de hoje, você não vai usar mais aquela linguagem de pescador, do rebanho. Você vai usar uma linguagem de hoje que é para poder
o jovem ou coisa entender, mas o conceito mesmo, o Jesus é o mesmo, a salvação é a mesma, e o líder tem que ser espelho, não tem jeito. É uma coisa que a gente não consegue fugir e não vamos fugir, né? Sempre o líder vai ser aquela pessoa que ele não pode errar, em momento algum. Ele tem que ser o primeiro a orar, ele tem que ser o primeiro a dar o exemplo, ele tem que ser o primeiro a chegar, ele tem que ser o primeiro. Se ele falhar em um desses quesitos, o jovem vai olhar para ele e vai dizer assim, mas você não disse que a gente tinha que estar tal horário? Por que você não estava? Mas você não disse que a gente tinha que orar? Por que você não orou? Então, é sempre, né, a liderança não tem jeito, ela não consegue fugir disso. Eu me cobro também bastante, porque eu sei que eu não posso errar, eu tenho que estar ali firmado. Mas o que leva muito o jovem, né, a não estar na igreja, às vezes, não firmar na igreja, às vezes é muito, não só de não se identificar com a liderança, né, que muito jovem não se identifica. Ele olha assim e fala assim, não vou com a cara desse cara, não quero. E, às vezes, também o grupo, né, ele precisa também acolher esse jovem. O grupo precisa olhar para esse jovem e dizer assim, olha, senta aqui do meu lado, né, olha, toma uma pasta. Na minha época era muito disso, né? A gente sentava no conjunto, aí quando nós sentávamos no conjunto, aí alguém vinha e falava assim, toma uma pasta. Você nem sabia quem você ia louvar, não sabia nem quem ia cantar, mas alguém vinha e te dava a pasta. Alguém vinha e falava, olha, é assim. E você começava a ler versos, você nem cantava, mas ninguém ria da sua cara, porque você estava vendo versos. Diferente de hoje. Se eu colocar um jovem que não conhece nada lá, ele cantar errado, ele pode ser motivo de chacota. E aí ele não fica. Por quê? Porque ele tem medo. Ele senta no conjunto com medo. Não, os outros cantam muito bonito. Então eu não posso errar. Se eu errar, eu vou ser motivo de chacota. Se eu errar, eu vou ser motivo de riso, né? Se eu errar, alguém vai ficar o chamado bullying, né? Que hoje, antigamente não tinha muito isso. A gente brincava um com o outro, não tinha negócio de bullying. Mas hoje, se você brinca com uma pessoa de maneira errada, para ele se sente muito magoado. Então, a geração de hoje, ela tem que pisar, né, às vezes, olhando para ele e vendo como que eu posso ter uma estratégia de ganhar e firmar aquele jovem para que ele olhe não só para a liderança, mas que ele se firme em Cristo. É como o pastor diz, nós não podemos criar jovens para nós, né? Porque essa é muita dificuldade. Aí quando o líder sai a juventude com ele. Não podemos fazer isso. Nós temos que ter jovens que são firmados em Cristo, mas que saiba como obedecer a sua liderança. Essa é a questão. E tentar buscar na juventude, ou nesse jovem que tem dificuldade de ficar no culto, na igreja, se firmar na igreja, de quê? Para saber o que traz, o que faz com que eles não fiquem. E ganhar essa deficiência, fazer com que ele se sinta bem no conjunto, fazer com que ele entre, que às vezes é muito disso. Ele veio por causa daquela irmãzinha, mas se você senta do lado dele e mostra Jesus para ele, ele vai se convencendo que não é só aquilo. Ele veio buscar muito mais, ele começa a ter sede, porque a Bíblia diz que vem do ouvir. A fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então ele está vindo todo o culto. Todo culto ele ouve falar de Jesus, ele vem no ensaio, a liderança faz ali uma preleção no começo. Então toda vez ele começa a ter sede de ouvir quem é esse Jesus. É igual, vou dar um exemplo agora jovem, é igual ao Free Fire. Eu nunca joguei Free Fire, mas eu ouço tanto falar que tem hora que dá vontade de, nossa, eu preciso ver o que é isso daí. Eu preciso conhecer o que é isso daí. Mas eu não sou uma pessoa de querer jogar, nem gosto muito de jogo. Mas você tem, de tanto ouvir falar de algo, você não tem sede de querer saber o que é aquele algo? É como Jesus, jovem, quanto mais você fala de Jesus, mais jovens você vai ganhar. Quanto mais você mostrar Jesus na sua vida, mais jovens vão querer vir para a igreja. Por quê? Porque através da sua vida é que você vai ganhar mais jovens para a igreja. Mais jovens para Jesus, né? Porque a igreja somos nós. Então, ganhar mais jovens para Jesus. Como? É falando de Jesus. Se você falar de Jesus, você vai ver que você vai criar uma sede tão grande na juventude que ele não vai querer nem sair. Para que ele vai querer deixar Jesus? Porque ele sabe que ele é o único caminho, a verdade e a vida, e só vai para o céu se crer nele. Então, essas já são minhas últimas palavras, eu quero agradecer, né? Vou aqui dar oportunidade para os irmãos dizerem suas últimas palavras. Foi muito bom o debate, muito bom a presença de cada jovem aqui, né? O Madefra vai estar cantando, louvando mais um hino, né? Se os músicos puderem estar já se posicionando.
E a hora passa assim que a gente nem vê, né? Quando a gente está falando de Jesus, a hora passa muito rápido, né? E quero agradecer a cada irmão. Nosso irmão William pode fazer suas considerações finais. Bem, eu queria agradecer aos irmãos que estão na plateia vendo. Eu queria agradecer ao Alex, ao irmão Paulo, a toda a estrutura da igreja, os músicos aqui. Eu pude aprender bastante, por mais nós somos de geração diferente, mas eu gosto do modelo do debate que você sai da sua caixinha e você tem que ver realmente poder debater com os irmãos estudados em teologia é um aprendizado muito grande para mim. Eu só tenho a agradecer realmente os jovens, que a gente possa continuar firmes, que possa ser um modelo que a gente possa estar adotando aí nos próximos os dias, até que dure a pandemia. Bem, obrigado. Nada. Bom, Diácono Paulo, por favor. Só tenho a agradecer a toda a liderança dos jovens, agradecer ao nosso pastor por essa oportunidade, né, de conceder essa liberdade da gente ter essa conversa saudável, com respeito às opiniões, cada um pensa diferente, né, agradecer a todo ouvinte, agradecer a todos os jovens e adolescentes que faz presente aqui nessa noite, e dizer que isso pode ser um método bastante interessante para os próximos temas, debate. Só louvo a Deus pela vida de cada um e estou à disposição sempre que precisar. Glória a Deus. Então, eu sou grato a Deus pela vida do nosso pastor, que nos concedeu, né, esse espaço, a vida do nosso diácono irmão Paulo, que tem nos dado o prazer de estar aqui. Muito obrigado mesmo. Né, é um debate que é bem atual, né? E agradecer ao diácono William. Nós sentamos com a diretoria e fizemos todo esse aparato para poder levar a você a palavra de Deus, né? Então, quero agradecer ao Senhor, já agradecer aqui aos músicos, aos técnicos, que Deus possa abençoar. Quero passar aqui a palavra ao nosso pastor e depois a nossa alma de fraca de cá está louvando ao Senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Sei que está gravando esse negócio aí, mas eu queria saber o que é que você tem para dar para esses jovens. O que você vai dar para eles comer agora? E palavra. Vocês vão terminar que hora? Bom, então eu vou fazer o seguinte: caça algum de vocês que tem o telefone de algum lugar, pede para trazer para cá, irmãos, para vocês comerem aqui. Quem vai patrocinar é o pastor de vocês. Pede alguma coisa, o que vocês quiserem pedir, é lógico que algo que dê para eu pagar, né? Não vai que vocês pedirem aí um. Então, ó, hoje era para ter vindo os jovens, né? Todos eles. Se vocês não vieram, aí vocês vão ficar aí. Lógico que não vai ficar gravando, né? Mas é só para os irmãos não sair aqui, chegar em casa, ver alguma coisa para vocês aí, tá bom? Eu só estou me disponibilizando, é essa palavra, né? Para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, queridos. Deus abençoe vocês grandemente. Vamos continuar, irmãos, nesta união, sem perder a motivação, a fé, a esperança, a convicção plena de que Deus tem a vitória para cada um de nós. O que nós precisamos é permanecer acreditando, esperando que a porta vai se abrir, o nome de Jesus vai ser mais uma vez glorificado. Deus abençoe Alex, Deus abençoe o William, Deus abençoe o Paulo, Deus abençoe todos os jovens. Glória a Deus. Alma de fraca de frase está louvando o Senhor. Jesus olha para os discípulos e diz: o que dá para comer, né? Ainda bem que Jesus já prepara tudo. Glória a Deus. Espírito
se compara à esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Som. A você que nos acompanhou até o momento, Deus abençoe. Obrigado pela sua presença. Estamos aqui encerrando a nossa live. Vamos dar uma defra com o Adifra. Que Deus abençoe a todos. Possam continuar estar orando. Logo mais estaremos nos reunindo, né? Creio que Deus vai colocar as mãos santas sobre este lugar, sobre este país, e nós vamos vencer, né, esse distanciamento. Estaremos juntos, né, voltando a louvar. Eu sei que você sentiu aí um desejo de estar aqui, sei que você sentiu falta de poder louvar a Deus, né, mas fique em casa se você ainda não está se sentindo bem, continue adorando ao Senhor, continue vendo as nossas lives, que Deus abençoe a sua vida. Vamos estar orando por você e por sua vida e terminando e finalizando essa live, amém? Maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, ó Pai, por mais esta oportunidade que tivemos, ó Pai, de poder falar, Senhor, com o seu povo, de poder falar com esta mocidade, de poder levar um pouquinho, Senhor, ó Pai, Senhor, da Tua palavra, a cada um, Senhor, que está no seu lar, prestando atenção e ouvindo, Senhor, a Tua voz. Que o Senhor continue abençoando a cada jovem, a cada irmão, a cada lar, Senhor, a cada um, Senhor, que comentou, Senhor, a cada um, Senhor, que participou, que o Senhor possa dar, Senhor, ó Pai, uma bênção, Senhor, a cada um deles, ó Deus, a cada jovem que também se disponibilizou de estar aqui. Abençoa, ó Pai, continue dando graça em nome de Jesus. Amém. Estenda a vossa mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem amém. Deus abençoe sua vida.